Amém. Senhor, nós bendizemos o seu nome, te agradecemos por esse tempo. Eu quero, Espírito Santo, declarar que tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Toma o seu lugar na minha vida, na vida dos irmãos. Leva cativo agora os nossos pensamentos junto de ti, para que possamos realmente assim absorver aquilo que o Senhor tem para nós, da sua porção. Fala conosco, em nome de Jesus, nos dirige, nos conduza na sua vontade, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pode abrir sua Bíblia no livro de 1 João. Amados, a nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes a gente, à medida que vamos avançando no tempo e as coisas vão se tornando um pouco mais normais, muitas vezes vem sobre nós um abatimento, um esfriamento, vem sobre nós muitas vezes a gente corre o risco de perder a comunhão, de desanimar. Muitas vezes a gente se vê em alguns momentos abatidos, tristes, sem direção. Muitas vezes você pode se ver numa situação de não querer estar junto dos irmãos, não querer ler a palavra, não querer ter o seu tempo com Deus, não querer orar. E a gente passa por todas essas coisas porque nós estamos no mundo. A palavra, o próprio Jesus declarou que no mundo a gente teria aflições, e muitas vezes a gente permite que as aflições do mundo tomem conta da nossa mente, tomem conta do nosso coração. E isso gera o que em nós? Desânimo. Isso gera abatimento. Isso faz com que a gente perca a fé em muitas situações. Mas, querido, existe um ingrediente muito importante que nós precisamos entender qual é e conhecer esse ingrediente que nos sustenta na nossa caminhada. Existe algo que o Senhor Jesus ele deixou claro para nós, que a palavra deixa claro para nós, e que nós precisamos disso o tempo todo, para que a gente tenha uma clareza em caminhar com o Senhor. Porque não é só estar na igreja, não é só estar em uma célula, em um grupo caseiro, não é só estar em um discipulado, mas é ter clareza do Deus que a gente serve. A gente precisa ter clareza de que nós temos um Deus que é soberano, que reina sobre todas as coisas, que nos ama, que se entregou por cada um de nós, e que o desejo dele é realmente nos ver andando nele, dentro dele, com ele. A palavra, muitas vezes na Bíblia, quando diz sobre permanecer, quando usa essa palavrinha permanecer, quando usa a palavra sermos persistentes, não desistirmos, no original ela diz assim, é estar nele, é estar incluído com ele. Não é só uma coisa externa onde eu percebo alguma coisa e vou andando, não, mas é estar no Senhor, como se eu estivesse enraizado nele, arraigado nele, dentro dele. Quando a palavra diz permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, quando a palavra usa esse verbo, essa palavra, ela quer dizer que é para a gente estar nele, dentro. Não é só uma coisa de seguir,
não é só uma coisa de ver de longe e caminhar junto, mas é estar no Senhor. A palavra diz também que quando a gente reconhece o Senhor, quando a gente recebe essa vida de Deus, a gente tem clareza do Senhor, Ele nos transporta de onde? Do império. É importante isso, porque a gente acha que é reino, né? Mas é império. Por que império? Porque o dono desse governo lá, quem governa é um ditador. Ele não é um rei, ele é um ditador. Então ele nos transporta do império das trevas para o reino. Por que reino? Por que reino? Porque agora eu tenho um rei, eu me submeto à vontade de um rei para me governar. E essa submissão, ela é como o Pablo fez aqui, ela é voluntária, não é debaixo de uma ditadura. Por isso um reino, eu passo a ter então um rei que me governa, e que por revelar o seu amor por mim, eu passo a amar esse rei, e eu tenho desejo de fazer com que ele se agrade na minha vida, porque ele se revelou para mim com o seu amor, e eu então agora quero retribuir a ele com a minha obediência, com a minha vida, com o meu coração. Então nós não estamos debaixo de um império, mas nós estamos debaixo de um governo de um Deus que se importa comigo. Você pode declarar isso? Deus se importa comigo. Eu estou debaixo de um governo de alguém que quer me ver bem, que me ama, que se entregou por mim, que pagou um preço para que realmente eu pudesse viver uma vida de alegria e paz, para que eu pudesse viver o motivo pelo qual Ele veio ao mundo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse foi o objetivo de Cristo. Cristo veio e Ele revelou isso, Ele disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a palavra também lá em Efésios, ela diz que quando eu sou transportado desse império, eu sou tirado desse império das trevas, e a gente não vê isso, amados, mas no mundo espiritual é isso aqui que ocorre. Você está aqui, o Senhor te pega e te traz para cá. A gente não vê isso, mas os demônios veem, as trevas veem. Por isso que ela não quer que ninguém se posicione diante do Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém toma uma posição com Deus, é a porta do inferno sendo saqueada pela igreja, e pessoas saindo do inferno e vindo para o Senhor. Então Satanás não quer isso. E lá em Efésios diz que quando isso acontece, algo mais acontece na minha vida. Eu recebo o quê? Marca, o selo da promessa, que é o penhor e a garantia de que eu sou propriedade dele. Eu sou propriedade de Cristo. Então Satanás, quando ele nos vê, quando ele olha para nós, ele não te vê, mas ele vê a marca da promessa na sua vida. Ele vê o selo que foi te dado quando você faz uma aliança com Deus através do batismo, se arrepende, muda de atitude. Você é selado, marcado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, e nós somos o que? Selados por Ele. E esse Espírito Santo que garante, Saulo, que você é propriedade desse rei. Amém? Depois vocês podem ler isso, está em Efésios, tá? Se não me engano, no finalzinho do capítulo 1. Tem certeza, não? Se não for 1, está no 2.
Hein? No 3 ainda não, ali. Então, amados, a gente é selado pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender a grandeza disso que o Senhor fez, porque antes o estilo de adoração que existia era um estilo totalmente diferente, onde as pessoas se reuniam em um lugar, as pessoas criavam realmente os seus ídolos para adorar, as pessoas realmente sacrificavam, faziam coisas que hoje já não são lícitas mais fazer, porque hoje o templo e morada do Senhor somos nós, através dessa mudança do império das trevas para o reino da luz. Eu passo a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, morada dele. Querido, e quão tremendo é esse mistério. Você já parou para pensar um pouquinho na loucura que é você ser morada do Espírito Santo? Na bênção que é para você, na bênção que é para mim eu ser a habitação do Espírito Santo. Colossenses 1 diz que o mistério que esteve oculto durante séculos e séculos, agora Deus quis fazer revelar aos seus que é, qual que era o mistério? Qual que era o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Rafael, você é a esperança do mundo. Você é a esperança para o reino, de que você vai povoar os céus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar onde? Em nós, amados. Isso é tremendo demais. Nós precisamos valorizar essas coisas. E nós precisamos entender que existe uma vida que tem que ser vivida para que o Espírito Santo continue aceso dentro de mim, para que o Espírito Santo continue ativo em mim, para que o Espírito Santo possa continuar conduzindo a minha vida. Quando eu recebo Cristo também, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, mas não só como Salvador, mas como Senhor da minha vida, eu sou introduzido nele, como eu disse aqui, é dentro dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou introduzido em Cristo, e essa minha introdução nele é para que eu continue caminhando nele, observando os passos dele, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, vivendo uma vida que glorifica o nome desse Deus que nós declaramos. Então, amados, a gente não foi transportado para que a gente simplesmente participasse de uma igreja, para que a gente simplesmente fosse membro numa ata de igreja. Não é nada disso. O Senhor nos resgatou do império das trevas para que eu pudesse ser dele, para ele e para a glória dele, e para ser um agente transformador de vidas nesse mundo. Amém? O Senhor nos chamou para isso. O Senhor quer nos dar essa revelação cada dia, e para isso nós precisamos realmente entender, que precisamos andar como Cristo andou. A palavra aqui em Pedro fala assim, em 1 Pedro 2:21, fala assim: para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para que sigamos as pisadas do Senhor, para que a gente possa observar Cristo através da palavra e viver de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Amém? É dessa forma que eu mantenho aceso a chama dentro de mim.
É dessa forma que eu mantenho acesa a chama dentro do meu coração, buscando por Ele o tempo todo, amando o Senhor, tendo comunhão com Ele, tendo comunhão com os irmãos. Existe uma vida que a gente vive no coletivo, querido, mas existe a minha vida, onde eu tenho que viver o mundo secular, onde eu tenho que andar em qualquer tempo e em qualquer lugar de acordo com a vontade de Deus. Não pode ser só aqui, amém? Não pode ser só aqui. Quantos creem nisso? Não pode ser só aqui, né? Lá fora é que a gente mais tem que testificar no nome de Cristo para as pessoas, porque Cristo em vós é a esperança da vida. É lá fora. Então é muito importante, amado, a gente manter uma comunhão com o Senhor. Então existe um segredo, e a falta disso faz com que muitos homens, faz com que muitos cristãos, quando eu falo, eu estou me referindo a homens aqui, eu incluo as mulheres, tá? Fazem com que a gente não permaneça na caminhada, com que a gente deixe de andar, com que a gente deixe de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, de tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Queridos, é muito bom quando você tem a certeza de que o Senhor está presente. Quantos já passaram por essa experiência? Quantos têm vivido isso? De saber que o Senhor está presente com você, de saber que você tem lutas, porque as lutas não deixam de vir, ou deixam? Nem o filho foi poupado, né? Mas existe uma maneira de viver em meio às lutas, adorando o Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, no controle da nossa vida. Existe uma forma, existe um jeito de viver isso. E tem coisas que dependem só da gente, não depende mais do Espírito Santo. Às vezes tem coisas que a gente ora, clamando ao Senhor, mas muitas vezes falta postura nossa, falta um passo de fé nosso, da gente assumir uma posição correta, porque Deus já fez todas as coisas. Deus já enviou o seu Filho, Deus já nos deu o Espírito Santo, Deus já nos deu a palavra dele que nos lava, que nos limpa, que nos direciona. Mas eu deixo de usufruir muito do Senhor, porque muitas vezes eu não tenho tido a comunhão que eu preciso ter com o Pai, a comunhão que eu preciso ter com o Senhor. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus, ou a leitura da palavra, ou a oração, ela se baseia somente nos encontros. Vou fazer uma perguntinha: quantos, tirando o tempo da reunião, não precisa levantar a mão, isso é só para você, não quero expor ninguém. Quantos leram a Bíblia hoje? Quantos meditaram na palavra hoje? Não precisa levantar a mão. Quantos oraram hoje? Quantos tirou um tempinho hoje já do seu dia para dedicar um tempinho de comunhão com Deus? Quantos fizeram isso ontem? Quantos fizeram ontem de ontem? Quinta-feira teve muitos grupos caseiros funcionando, então você deve ter feito. Quarta-feira também. Quantos vão fazer isso amanhã? Mas são perguntas simples, não são? Mas eu tenho certeza, se a gente pudesse pôr para falar aqui, muitos você diria: hoje ainda não tirei meu tempinho. A gente vê até pelo sorrisinho que dá em alguns aí. Então, assim, amado, isso faz muita diferença na nossa caminhada com Deus.
Você sabe por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, mas existe uma luta que você trava todos os dias. Sabe com quem? Hein? Hein? Fala alto, gente. Você trava uma batalha todos os dias com a sua carne. Todos os dias você tem uma montanha para vencer, que é você mesmo. Todos os dias eu tenho uma montanha para vencer, que sou eu mesmo. São as minhas vontades, são os meus direitos, é o meu orgulho, é a minha vaidade, são os meus pensamentos. Todos os dias são os meus desejos. E muitas vezes os nossos desejos, eles não estão debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes os meus pensamentos não estão debaixo da vontade de Deus. Ou não, ou sempre está certinho. Como é que é? O que vocês acham? Acontece isso aí? Muitas vezes a minha vontade bate de frente com a vontade de Deus. E como que você resolve isso? Como? Hein? Estou perguntando mesmo, para ouvir vocês. Como que você resolve os desejos da sua carne? Mas você tem o Espírito Santo dentro de você, que ele precisa ser também alimentado. Porque se você alimenta e tem comunhão com o Senhor, você está alimentando de Deus, você está se enchendo de Deus. Você sabe que vai vencer? Aquele que você alimentar mais, vence. É 2 cachorros bravos que tem dentro da gente, né? Se você alimentar o cachorro ruim, ele vai vencer. E aí o Espírito Santo se apaga na nossa vida e a gente se vê frustrado na caminhada, abatido, porque eu não estou conseguindo amar minha esposa, porque eu não estou conseguindo, você não está conseguindo amar o seu marido, né? Você não está conseguindo ser um bom exemplo para os filhos, você não está conseguindo dar um bom testemunho lá fora, porque você não tem se alimentado na fonte correta. E isso é um segredo da nossa caminhada, irmãos. Isso tem feito uma bagunça no meio evangélico, porque muitas pessoas têm dado mau testemunho. Muitas famílias cristãs que não estão realmente usufruindo do bem de Deus, porque não buscam a Deus verdadeiramente. Experimentaram de Deus, foram transportados, foram cheios do Espírito Santo, mas e agora? Existe a minha parte, o que eu tenho que fazer? Hein? Nossa parte agora, como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é enraizar, ler, praticar, meditar, buscar misericórdia, pedir proteção. Se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar nada. Deus já fez o que Ele precisava fazer. Em Atos 1:8, o Senhor diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A gente recebe poder quando a gente é revestido do Espírito Santo. Eu não recebo poder para sair fogo da minha mão, para queimar os outros com o meu olhar, não. Eu recebo poder para viver o reino de Deus. Você precisa ser cheio de Deus para viver o reino de Deus. Amém? A gente não consegue fazer o que agrada ao Senhor com a nossa própria força. A gente precisa depender do Senhor.
Isso é simples, gente. Isso é muito simples. Eu preciso me alimentar do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, quando eu recebo o Senhor, eu sou cheio dele, e vem em mim uma vontade, um desejo de buscar a palavra de Deus. Acho que todos nós já experimentamos isso aqui. A gente começa a ler a palavra, a gente começa a se encher do Senhor, a gente começa a adorar o Senhor, a gente começa a louvar o Senhor, a gente prega até para poste na rua, se tiver parado lá, e a gente parado do lado dele, vai estar parado, né? A gente parado do lado dele, a gente começa a treinar com poste, mas isso vai passando com o tempo, e a gente vai esfriando, e aí tem gente que fala que quer voltar ao primeiro amor. Não, você tem que amadurecer, tem que crescer no Senhor. A gente precisa caminhar no Senhor, Ele é o caminho, então é uma caminhada. Eu começo de um jeito, mas eu vou sair maduro, crescido, amadurecido na palavra, crendo na palavra, confiando no Senhor de que Ele está presente, que todo gigante que se levantar, vai levantar para cair na minha vida, porque eu tenho o Senhor. E isso só acontece quando eu estou alicerçado na palavra de Deus. Eu consigo ver os gigantes, mas eu consigo ver aquele que está à minha volta, me guardando. Eu consigo ver que tem um Deus cuidando de mim, e que vai me sustentar na caminhada, e que eu vou vencer as batalhas. Não para mim, mas para a glória dele, para a honra e para o louvor dele. Então, queridos, existe um segredinho que a gente precisa caminhar nele. Todos aqui, sem exceção, precisam. Aquelas criancinhas que estavam aqui, os pais precisam ensinar esse segredinho para eles, para que eles possam crescer debaixo da santidade do Senhor, se guardando nesse mundo tão complicado, esperar o tempo do Senhor, onde todas as coisas vão acontecer. Isso é só na palavra, isso é só em Deus, isso é loucura para o mundo, isso é loucura, não existe isso lá fora, é loucura. Mas na palavra de Deus nós encontramos direção para a nossa vida, encontramos discernimento para a nossa vida, encontramos uma água limpa que nos lava, nos purifica de todo mal. A palavra de Deus nos lava. Jesus, eu sempre falo isso aqui, declarou para os discípulos: vós estáis limpos por causa da palavra. A palavra me limpa. Você está complicado? Você está com a mente complicada? Você está com a sua casa complicada? Levanta um altar de adoração na sua casa. Faz da sua mesa da sala lá, todo dia um tempinho de oração, de leitura da palavra, de devoção a Ele, que você vai ver que você vai começar a mudar. E a partir da mudança que Deus fizer na sua casa, na sua vida, vai afetar a sua casa. Não é mudar a casa, não diz respeito ao outro, diz respeito a mim mesmo. Às vezes a gente quer para o outro. A Liliana está tão complicada, Deus podia falar: Deus abençoe Liliana. Não, Deus quer mudar a minha vida. Deus quer transformar o meu coração. Deus quer trabalhar em mim. E através de mim, Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer na vida das outras pessoas. Então, eu pedi vocês para abrir 1 João e não lemos ainda, né? Vamos ler? Aquele que era desde o princípio. Aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos contemplamos, as nossas mãos tocaram
Isto proclamamos com respeito ao Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Filho, é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amada, a nossa comunhão, ela é uns com os outros, mas ela deve ser com o Pai e com o Filho. Nós precisamos experimentar de Deus. João aqui está narrando que ele falava de algo que ele tocou, de algo que ele contemplou com os olhos, de algo que ele pôde realmente assim abraçar. Mas nós não caminhamos com Jesus lá atrás, nós não tocamos nele. Mas a fé que está em nós, o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos dá a certeza de que Ele é vivo, de que Ele é poderoso, de que Ele faz milagres, de que Ele transforma vidas. E é esse Jesus que nós temos que dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa comunhão. Qual é o segredo para manter a chama acesa? Qual que é o segredo? Como que você conquista intimidade? O segredo é a intimidade. Como eu tenho intimidade? Quando você ama alguém, você relaciona com ela. Não é assim? É ou não é? Quando você ama alguém, você quer estar perto dela. Quando você ama alguém, você quer caminhar junto. Quando você ama alguém, você bate papo com essa pessoa. Não é assim? Quantos maridos começou o relacionamento já indo para o altar e casando? Levanta a mão aí para mim. Quantos já começou lá no altar e depois foi namorar? Quantos começou batendo papo? Quantos maridos começou conversando? Levanta a mão. Quantos maridos começou conhecendo dessa forma? E isso vai gerando intimidade, isso vai gerando desejo de passar a vida junto. Amém? Então o segredo para alimentar o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida é ter comunhão com o Pai, é nos apaixonar por Ele, é amar o Senhor. A palavra fala, né? Chegaram para Jesus e perguntaram: qual é o primeiro? Qual que é o mandamento mais importante? O que Jesus disse? Fala alto aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com todo o seu entendimento. Ele fala três coisinhas aí. E ele fala assim: esse é o primeiro e maior. Primeiro e maior. Se é o primeiro mandamento, significa que existem outros mandamentos que são tão importantes quanto, mas que vai precisar de uma atitude para eu viver eles. Porque você pode falar que ama a Deus e não amar. Concorda? Vocês concordam comigo? Mas amar o próximo como a ti mesmo, basta só falar? Precisa de atitude. Por isso que o primeiro e o maior é amar a Deus. Quando você ama a Deus dessa forma que ele disse lá, você consegue amar o próximo.
você consegue obedecer pai e mãe, você consegue amar sua esposa, você consegue amar seu marido, você consegue andar na luz. Sabe por que você consegue andar na luz? Porque você ama a Deus. Heron um dia lá na praça, Heron estava orando, e Heron falou: Senhor, eu não quero pecar, não é porque eu não quero ir para o inferno, é porque eu não quero perder a comunhão contigo. Amada, a nossa revelação de amar o Senhor, de temor do Senhor, tem que ser essa. Não é de pecar porque eu vou para o inferno. Isso é temer. Eu na hora assim, isso é temer a Deus. Eu não quero pecar, não é porque eu não quero ir para o inferno, é porque eu não quero perder a intimidade com o Pai. Eu não quero perder a proximidade com o Senhor. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. A religiosidade faz separação entre nós e Deus. Então nós devemos ter temor de pecar, não porque nós vamos para o inferno, mas é porque nós vamos perder a comunhão com o Pai. Esse deve ser a revelação. Esse deve ser o nosso medo. Eu não quero perder a comunhão com Deus, porque é ela que me sustenta, é ela que dirige os meus passos. Então, amado, o segredo para eu andar dessa forma é ter comunhão com o Pai, é ter comunhão com Deus através da palavra. É todo dia, todos os dias, põe isso na sua cabeça, né? Em nome de Jesus, abre assim, bate assim para abrir alguma coisa e cair lá dentro. Todo dia você tirar 10, 15, 20 minutinhos que seja. Leitura da palavra, oração, leitura da palavra e meditar naquilo que você está lendo. Isso vai te sustentar na sua caminhada. Você crê nisso? Isso vai te sustentar na sua caminhada. Isso vai direcionar os seus passos. Salmo 119 fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Lá também fala: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a sua palavra no meu coração. Então o segredo de manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós não é só estar nas reuniões. É importante, tá? Estou banalizando aqui não. A palavra nos exorta a reunir, mas é o meu dia a dia na presença do Senhor. Você vive a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. O sábado você vem aqui. E apenas na quarta, na quinta, você tem um discipulado ou um grupo caseiro. Mas e os outros dias? Deus precisa continuar falando com você. Então, queridos, pega a palavra de Deus todo dia. Todos os dias. Não para. Todos os dias você pega a palavra de Deus. Todos os dias você abre a palavra de Deus. Tira ali 2 versículos. Anota, pega um caderninho, anota aquilo ali do seu lado, começa a meditar na palavra de Deus, começa a fazer as suas anotações, escolhe o dia que você vai fazer isso, escolhe um dia na sua casa, escolhe um cantinho na sua casa para fazer isso, guarda, separa um pedacinho disso lá no seu dia, pouquinho que seja, mas não deixe de fazer. Não tem que ser de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, se for bom, mas se não for, amém. Pode ser no seu horário de almoço, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas não vá para a cama sem ter esse tempinho com o Senhor. Se você tem lá a sua esposa, chama ela para estar junto. Tem seus filhos, chama para estar junto. Eu sempre fiz isso, né? A gente sempre fazia isso, o Liliane até mais do que eu, com o Azaf, com o Arthur, ensinando os meninos a palavra. E nós estamos vivendo tempo difícil demais, amado. Os tempos estão muito difíceis, as coisas estão difíceis, até para discernir. Você precisa estar cheio de Deus, estar cheio do Espírito Santo para viver esse mundo. Amém? A gente precisa ser
cheio de Deus para viver esse mundo, para discernir todas as coisas. Então, para encerrar, amados, eu queria só deixar isso aqui agora. Você vai ler a palavra. Eu mandei um videozinho lá no grupo da igreja, mandei em outros grupos aí também. Esse videozinho ensina a fazer uma devocional bem rapidinho, com 15 minutos. Lá ensina você a fazer sua devocional diária. Não vá para a internet. Não abre o YouTube para você fazer a sua devocional. Não é isso. É você, a palavra e o Espírito Santo. Não abre o computador para você fazer a sua devocional. Não pega celular, a não ser para você abrir a Bíblia. Mas não pega modelo de... É você, deixa Deus falar com você. Pega um caderninho, escreve o texto, ora naquele texto, leia a palavra, ora pedindo ao Senhor, me fala nesse texto, anota o que Deus te falou, grifa lá alguma coisa que Deus te mostrou e você vai meditar naquilo. Você vai ver que daí a pouco você vai estar gastando uma hora, você vai ter prazer em estar meditando na palavra. E você vai fazer essas perguntinhas aqui. Esse texto contém uma ordem a ser obedecida? Tem uma promessa que eu possa me apropriar dela? Tem um pecado que eu devo evitar? Tem uma aplicação a ser feita na minha vida? Tem algo novo sobre Deus que está me revelando aqui? Faz essas perguntinhas, são coisas simples. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua vida. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nós. Nós temos o Senhor, precisamos alimentar dele, precisamos alimentar o Senhor. Precisamos nos comprometer com Ele todos os dias. Eu falo que eu preciso reconhecer Jesus como Senhor da minha vida todos os dias. Assim que eu acordo, eu preciso reconhecer que Ele é o meu dono. Não foi só lá atrás, mas eu preciso fazer isso todo dia. Eu preciso me arrepender todo dia. Eu preciso voltar para o Senhor todo dia. Amém, queridos? Vou abrir de novo aqui. Deixa eu pôr óculos. O óculos já está difícil. Esse texto contém uma ordem a ser obedecida, uma promessa que você pode se apropriar, contém um pecado a ser evitado, contém uma aplicação a ser feita. Me revelou algo novo sobre Deus. Peça a Deus para te dar fome e sede dele. Amém? Não tenha medo de ir para o inferno, mas tenha medo de viver uma vida sem a presença de Deus. Tenha esse temor. Esse é o temor que a gente precisa ter do Senhor. Senhor, eu não quero perder a minha comunhão contigo. Eu não quero perder a minha intimidade contigo. Então o segredo para você viver uma vida cheia de Deus é ter comunhão com Ele. A sua comunhão, ela não pode estar restrita às reuniões da igreja, às programações da igreja. Você precisa depender mais do Espírito Santo do que do seu discipulador. Você precisa depender mais do Espírito Santo do que do seu pastor. Eu não quero te ensinar a ser independente. Independência é pecado. Mas o Espírito Santo de Deus precisa te ministrar. Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus precisa ser participante na nossa vida. Amém, irmãos? O Senhor assim nos dê graça para viver isso. O segredo de caminhar com Ele.
amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo. Se eu amo, quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Então você quer passar tempo com Ele, não quer? Hein? Você quer estar pertinho dele, não quer? Se você ama, você quer estar junto. Se você ama, você quer estar junto dele. Aí Deus vai te dar. Você vai estar no trabalho, de repente você vai estar orando. Você vai estar dirigindo seu carro, você vai estar orando. Você vai estar passeando, você vai estar orando, buscando a Deus. Vai estar louvando. Isso é uma vida com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor.